Olá, bem-vindo. Eu sou Josué. Eu vou estar iniciando aqui o nosso trabalho, que é a introdução à robótica com Arduino. O meu grupo é composto por Maiara, Josué, que sou eu, Guilherme, Sávio, David e Thiago. Eu vou dar só o início da introdução ao nosso trabalho. Vou passar pelo slide aqui. No primeiro slide aqui está um pouquinho errado, mas uma coisa aqui na transmissão. Estava falando o que é robótica. Aqui em cima, eu estou passando o mouse. Aqui no texto vai dizer que a robótica é uma ciência multidisciplinar que combina engenharias como mecânica, eletrônica e computação para criar máquinas automatizadas. Um robô de verdade não é apenas um chassi metálico físico, mas um ecossistema autônomo integrado que interage diretamente com o ambiente que o cerca. A robótica ela trabalha para fazer o que os robôs funcionam, para executar algumas partes, para substituir algumas partes do serviço humano. Por exemplo, como a gente chama os 4Ds, que são as partes do que em inglês se chama de do, que é a parte chata do serviço, um serviço chato. Também tem o dirty, que é o sujo, o serviço sujo do ser humano, que o ser humano está sendo substituído agora. Também tem o dangerous, que é o perigoso. E também o difícil, o serviço difícil que está sendo trabalhado. Esses quatro são os 4 pilares para ser substituído, que a robótica hoje trabalha para fazer aquilo. Um exemplo, por exemplo, que a gente vê muito comum, aquela maquinazinha de varrer casa, limpar casa. Então, pessoas acham um serviço sujo, mas existem vários outros serviços. Aqui são um exemplo besta que a gente costumado ver. Bom, aqui vamos falar sobre os 3 pilares da robótica. Que o primeiro é o sentir, que é a captação de dados no mundo analógico externo, através de sensores inteligentes. Também tem o processar, que é a leitura de dados e tomada de decisões lógicas pelos microcontroladores central, que é tipo como fosse o nosso cérebro, as tomadas de decisões. Agir é a interação física real via atuadores estruturados, que é a parte física, né? É a parte de mover tudo. Como a gente fala, o robô, se ele parar de sentir, ele bate e quebra, né? E se ele parar de processar, ele fica travado, sem saber o que fazer com a informação. Ele fica imaginando o que essa informação quer me dizer, o que quer me passar. E se ele não tiver o agir, ele vira uma estalta. Ele fica simplesmente parado como uma estalta. Não vai agir, não vai fazer nada. Vai ficar uma estalta parada. Bom, aqui a gente vai falar sobre a analogia do ser humano versus robô. A gente, ser humano, a gente tem os 5 sentidos. É o tato, o olfato. Já os robôs, eles têm os sensores. Também a gente vai ter o cérebro humano, que vai controlar tudo, como todos sabem. Já os robôs, eles vão ter os microcontroladores, que é tipo a espécie de cérebro deles. E a gente vai ter os músculos e ossos. Já o robô vai ter os aturadores, motores, que vão ser gerenciados pelos microcontroladores, que vão fazer os movimentos de acordo com que os microcontroladores mandarem. E também a gente é abastecido, a nossa energia, todo mundo sabe que é por alimento. Já os robôs é por energia elétrica. Que vão abastecer eles para eles conseguir se fazer todos os movimentos, tudo aquilo que ele for programado para fazer.
Agora aqui a gente vai ver a linha do tempo da automação. Antigamente, no primeiro ponto aqui, os automatos mecânicos e relógios gregos foram os primeiros robôs, entre aspas, né? Já em 1921, aí que veio surgir o nome robô. Agora, em 1954, já teve um grande passo, que foi o primeiro robô industrial, o Unimat. O Unimat é o vovô dos robôs. Ele que deu o pontapé inicial para a gente, para a indústria que a gente vê hoje. A maioria das indústrias automatizadas, como a gente vê em fabricadora de carro, aquelas montadoras de carro, vários robôs pegando carro, montando, fazendo aquela parte mais grosseira, né? Como eu expliquei no começo, chata, perigosa, difícil. E hoje em dia a gente já tem vários avanços, como a IA generativa, robôs cooperativos e o Arduino, que a gente já está falando daqui a pouco sobre a introdução dele também. Já aqui a gente já vê as aplicações na indústria. Os robôs têm alta repetibilidade e extrema precisão de trajeto. Isso é um ponto positivo deles, diferente do ser humano. O ser humano ele pode ter uma alta repetibilidade, só que ele se cansa, ele precisa ir no banheiro, ele precisa se alimentar. O robô também às vezes cansa, né? Precisa de uma manutenção, mas é muito mais em conta ter um robô que tem vários seres humanos. E a extrema precisão. O ser humano não é tão preciso para aquelas funções que o robô faz dentro da indústria. E também, um ponto positivo é a proteção ao trabalhador em ambiente de alto risco físico. O robô está tomando cada vez mais várias partes do trabalho do ser humano, mas ele sempre vai ser muito bom por causa disso. Serviço de alto risco está sendo incorporado por robô. E também tem a indústria 4.0, robô corporativo e IoT industrial integrada. O que seria isso? Tipo Alexa. É um robô que a gente se comunica, fala com ela, faz pedido. E é isso. Aí para os próximos slides aqui. Bem, aqui a gente vai falar sobre algumas aplicações na medicina. A robótica médica possibilita intervenções cirúrgicas minuciosas com equipamentos com o sistema da Vinci. Grande diferencial: eliminação de temores humanos e visualização tridimensional e de alta definição para os médicos. A robótica revolucionou as áreas médicas. O exemplo citado é o sistema de Vinci. Nesse sistema, o médico controla o robô e o robô produz movimentos extremamente precisos. Os benefícios menores custos, menos sangramento, recuperação mais rápida, eliminação de temores das mãos humanas. Além disso, o médico possui visão ampliada e tridimensional à área operada, que é uma coisa muito que vai ajudar muito o ser humano e está ajudando nesse tempo agora. Aqui na robótica doméstica, o aspiradores de pó é o melhor exemplo de um robô inteligente que une os três pilares essenciais: sentir colisões e escadas por sensores infravermelho, processar o caminho e desvios de móveis no chip, atuar limpando e se movimentando de modo dinâmico. Aqui nós temos um exemplo de um. O robô aspirador é um excelente exemplo dos três pilares funcionando junto, como eu expliquei no segundo slide, se não me engano.
que vai ter o sentir, processar e agir. O sentir, ele detecta as paredes, móveis e escada usando os seus sensores. O processar calcula as rotas e obstáculos. Por exemplo, ele vai ter que limpar toda a casa. Ele vai ter que saber, ele vai ter que processar, saber que tem aquela parte ele ainda não passou. E também o agir. Move as suas rodas, que aciona um sistema de sucção para limpar o ambiente. É um exemplo simples e inteligente de inteligência embarcada. Agora a gente vai falar a introdução sobre o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é uma poderosa plataforma de prototipagem eletrônica nascida em Ivrea, Itália. Ele tem um hardware livre, software livre e grande apoio e compartilhamento por parte da comunidade global. O Arduino é uma grande plataforma de hardware e software livre criado para facilitar o desenvolvimento de projeto eletrônico. Como ele tem o software livre, qualquer pessoa pode lá chegar e modificar, fazer da sua forma, como você quiser, se você quiser fazer uma alteração, e o hardware da mesma forma. E ele tem várias vantagens, como o baixo custo, fácil utilização, e tem vários vídeos no YouTube ensinando para como usar, como ser usado. Ele tem uma grande comunidade que ensina, né, que ajuda aqueles que estão começando. E tem a grande quantidade de material de estudo. Por isso, ele é um aparelho muito importante que hoje em dia, para ser utilizado, pode ser feito várias coisas através dele. Aqui a gente vai falar sobre anatomia do Arduino Uno. Aqui nós temos um Arduino. A estrutura rápida é composta por um microcontrolador principal, como eu expliquei antes, que é tipo como fosse um cérebro humano, o circuito integrado que executa o software, e que é esse daqui, ó. Dessa partezinha aqui é o cérebro do Arduino. Aí vai ter também a porta USB, usada para gravação de códigos e alimentação rápida. Aqui a gente vai usar para a gravação dos códigos que vai ser programado para o Arduino executar e alimentação rápida. O conector de energia, entrada DC, robusta para fontes externas de alimentação. A entrada de energia é esse daqui e o barramento de pinos, acesso direto para ligar componentes elétricos. O barramento de pinos tem tanto desse lado como desse lado. Aqui eu vou explicar um pouco sobre o ATmega 328P, que é o cérebro. Um pequeno computador integrado inteiramente em um chip eletrônico. A frequência de clock é 16 MHz de velocidade de execução. Memória flash, 32 KB para gravar todos os seus sketches. A SRAM, 2 KB de espaço rápido para as variáveis em tempo de execução. E a EEPROM, 1 KB para salvar a configuração permanente. Embora aqui pareça que seja pouca, né? A gente imaginando comparação com o nosso computador, que é 1 TB, vários gigas, mas isso daqui é mais que suficiente para acender os LEDs, ler sensores, controlar motores, executar projetos de automação robótica. A memória flash aqui é onde fica armazenado. Quando você envia um código para Arduino, ele grava nessa memória. Mesmo quando a placa é desligada, o programa continua salvo. E a SRAM, que aqui está 2 KB. Essa memória ela é usada para a execução de programas. Nelas fica variáveis, cálculos temporários, dados dos sensores,
É como a memória RAM de um computador normal. E essa outra que é a EEPROM, que tá é 1 KB nessa AT Mega, ela é uma memória permanente para guardar informações importantes. Por exemplo, senhas, configurações, calibrações de sensores. E é isso. Já aqui vai falar sobre os pinos digitais, que vai do 0 ao 13. Aqui é simples. Quando é o INVIS, ele vai ser equivalente a 5 volts. Ele vai mandar um sinal de 5 volts e vai ser ligado. Aí quando é ROW, é 0. Ele vai mandar uma saída, ele vai equivalente a uma saída de sinal de 0 volts, desligado. E no último pino, que é o 13, é um pino especial, contém um LED piloto, acoplado diretamente na própria placa. Já aqui nas entradas analógicas, que vai do A0 a A5, ele é um pouquinho diferente dos pinos digitais. Os pinos digitais é como se fosse o número binário, né, que é 0 ou 1. Já a porta analógica, essa consegue ter um número maior, número infinito. Aqui é como fala no slide. Ao contrário do pino digitais, o 0, 1, essa portas especiais consegue ler infinitos estados intermediários. Um exemplo aqui é a resolução de conversor de 10 bits, igual a 0 a 1023. Para que é usado essas entradas analógicas? É ótimo para dispositivo do tipo potenciômetros analógicos, sensores LDR e sensores de temperaturas. Bom, pessoal, né? Bem-vindos aqui a uma videoaula, né, sobre componentes e prática Blink, né? Eu sou o Thiago, prazer, e eu fiquei encarregado, né, de explicar para vocês sobre os componentes e a prática Blink, né? Então, hoje o intuito dessa videoaula aqui é ensinar para vocês como criar o primeiro projeto, que é fazer um LED acender, né? Então, vamos lá. Bom, o que veremos hoje, né? Basicamente, a gente vai conhecer o hardware, né? Que é conhecendo os componentes eletrônicos básicos do kit, né? E a gente vai entender mais sobre as conexões, né? Como organizar fios e contato de forma profissional, né? Fazer com que os fios fiquem bem organizados ali, né? Saber como ligar tudo certinho para não ter que possivelmente causar um curto, né? Ou então não ligar o projeto errado e acabar fazendo com que ele não funcione, né? E vamos ter a prática, né? Que é o que? O primeiro projeto funcional, fazendo um LED piscar, tá bom? E conhecendo os componentes básicos, né? Bom, a gente tem um dos componentes a protoboard, né? Para quem não sabe, a protoboard ele é a matriz de contatos. Ela praticamente é uma placa de ensaio que ela não precisa de solda, né? Para fazer a ligação dos componentes. Então, como vocês podem ver na imagem aí, ó, ela é uma placa que ela é toda cheia de furinho e ela é dividida em colunas e linhas, né? É, as colunas, como vocês podem ver, são essas que estão circuladas e as linhas são essas que estão riscadas, né? Então, uma das características da placa da protoboard é que ela é reutilizável e prática para testes. Então, você andando com uma ali, você pode estar fazendo pequenos testes rápidos, né, de uma coisa que você está querendo fazer ali, um projeto. Então, ela é usável a todo momento. E ela não precisa da solda, né, como uma placa que precisa de solda. E ela é também organizada em linhas e colunas, assim como eu já falei para vocês, na imagem está bem explícito, tá? E ela é essencial para a prototipagem rápida, tá bom? Ou seja, ela facilita muito essa facilidade de poder fazer pequenos testes, porque ela acaba não precisando de muita coisa, né? Você bota os componentes ali na placa, faz a ligação toda certa, de acordo com os fios, positivo e negativo, e fica bem mais fácil, né, a organização.
Bom, como a protoboard ela é conectada, né? Ela tem barramentos laterais conectados na horizontal, positivo e negativo, geralmente usados para bateria ou fonte, né? 5 volts e GND, tá bom? Também tem as pistas centrais, né? Que são conectadas na vertical, colunas que vai de A até E e outras colunas que vão de F até J, né? É onde os componentes são inseridos. Uma dica, né? Nunca ligue dois fios do mesmo componente na mesma coluna, né? Então pode acabar gerando curto ou não fazendo com que funcione tudo corretamente, né? Bom, um dos outros componentes que a gente tem, tá bom? É o LED, né? Conhecido como diodo emissor de luz. Ele, como vocês podem ver, né, na imagem aí, o LED ele é um componente semicondutor, né, que transforma energia elétrica em luz. Então, a partir da energia elétrica, o LED tem essa capacidade de emitir luz, né, dependendo da potência da energia. Essa luz pode ficar fraca ou forte, né? E uma das características dele é que ele é econômico, né? Ele consome pouca energia, tá? Ele é polarizado, né? Tem lado certo para ligar, ou seja, ele tem positivo e negativo, ele só vai funcionar, né, se estiver ligado corretamente, positivo com positivo, negativo com negativo. E ele é sensível, né? Ele queima se receber carga demais, né? Então, se ele receber uma quantidade de carga muito elevada do que ele suporta, ele pode acabar queimando, né? Aí só fazendo a substituição de um para um outro LED para fazer com que ele acenda novamente, né? Bom, já falando de polaridade, positivo versus negativo, né? Geralmente a gente conhece com esse termo, né? Positivo, negativo, mas eles têm uma classificação de nome, né? O positivo é conhecido como anodo e o negativo é conhecido como catodo, né? Então, geralmente, o positivo em componentes eletrônicos, principalmente no caso aqui está dando um exemplo do LED, né? A perna maior do LED, ela é o positivo, né? Ela é conectada ao sinal positivo ou pino digital. E a perna menor ao lado, né? É, chanfrado, ele é conectado ao TR, GND, né? Então, só mostrando aqui para vocês de novo na imagem, quando vocês verem um LED, um componente do LED, vocês podem identificar qual deles é o positivo e o negativo, né, do componente. Então, quando vocês verem a perninha maior, vai ser o positivo, certo? Quando vocês verem a perninha menor, vai ser o negativo do LED, tá bom? Bom, o resistor, né? Ele é um outro componente também, tá bom? Ele é basicamente conhecido como o nosso escudo, né? Por quê? Porque o resistor, ele basicamente vai controlar esse limite, o fluxo de corrente no circuito. Então, o resistor ele controla toda a corrente elétrica que é redirecionada ali, né, dentro do circuito. Então, sem ele, o LED queimaria instantaneamente, né? Então, se o LED tivesse ligado a uma voltagem que ele não suportasse, ele iria apenas só queimar, né? Ele não iria acender, ele só apenas iria queimar. Então, o resistor tem essa função de limitar esse fluxo de corrente. Ele faz com que o LED ele receba uma quantidade adequada, né, de corrente, fazendo com que ele brilhe pouco ou muito, dependendo da capacidade do resistor, né? Então, ele protege o componente e controla a intensidade do brilho, né? Essa é uma das funções do nosso resistor. Ah, e uma dica também, tá? Geralmente o valor do padrão para LEDs dentro do Arduino é de 220, tá bom? Essa é a capacidade do resistor. Vocês podem ler assim, 220. Esse aqui é o símbolozinho do resistor, tá bom? É a resistência dele. Bom, como identificar um resistor, tá? Dentro do... É que eu não botei aqui, né? A imagem do componente do resistor, mas quando vocês verem um resistor que ele tiver uma faixa de cor preto, né? E aqui não dá para ver também muito bem, mas ele vai ter um dígito zero, tá? Ele vai ser multiplicador um, resistor um, tá bom?
O marrom ele vai ser o que dígito dígito 1 e multiplicador 10. O vermelho vai ser dígito 2, multiplicador 100 e o laranja ele vai ter o multiplicador 3 e o dígito 3, perdão, e multiplicador 1000, tá? Observação: no resistor de 220 ohms, as faixas são vermelho, vermelho e marrom. Bom, a gente tem a matemática por trás, né? Então, ela, a gente usa a lei de Ohm para calcular a resistência necessária, né? Para um componente específico. Então, geralmente, o V aqui, que vocês estão vendo, ele é a voltagem, o R é a resistência, o I é a corrente elétrica. Então, para a gente saber, por exemplo, a voltagem, a gente vai pegar a resistência dele, né? E vai multiplicar pela corrente elétrica. Através desse cálculo aqui, a gente consegue descobrir qual é a voltagem. Bom, agora a gente vai para a nossa prática 1, né? Que é o clássico Blink. Quais são os materiais necessários, né? O que seria esse blink? Seria a gente fazer o nosso LED piscar e apagar, né? Então, os materiais necessários seria o Arduino Uno, né? Para vocês que não conhecem, o Arduino Uno ele é um software que você pode estar baixando no seu computador. Ele é onde você vai fazer toda a programação para fazer com que o seu LED acenda ou desligue, tá bom? É toda a parte de programação, parte lógica, né? Dentro do circuito ali para fazer o seu LED funcionar, tá bom? E vem a protoboard, que é a plaquinha que eu falei para vocês lá, né, no começo. Então ela que vai fazer a ligação de todos os componentes, todos os fios, né, positivo e negativo, para fazer com que a corrente elétrica percorra normalmente e faça com que o seu LED acenda, né? A gente vai precisar basicamente de um LED, pode ser qualquer cor, né? Não precisa ser uma cor específica, contanto que o LED esteja funcionando normalmente. E vão precisar de um resistor de 220, né, para controlar esse fluxo de corrente aí para o LED não acabar queimando, né? Não esqueça do cabo USB para conectar o computador, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer a parte lógica da programação dentro do Arduino Uno, a gente precisa do cabo USB para fazer a ligação, né, entre o computador e a plaquinha do Arduino. É onde a gente vai transferir todo o código para dentro da placa do Arduino, tá bom? Bom, como vocês podem estar vendo agora, né, o diagrama de montagem. Como é que seria a montagem ideal para fazer com que o LED ele acenda, né? Bom, como vocês podem ver, essa plaquinha verde aqui, né, é o Arduino, e essa plaquinha cheia de furinhos é a protoboard, né? Então, é onde vai ficar todos os componentes, ó, como vocês podem ver, aqui está o LED, aqui está o resistor, tá bom? Aqui está a ligação deles, tá? O fio do pino 13, o pino 13 seria esse pinozinho aqui, ó, da plaquinha do Arduino, tá? Vou explicar mais para frente qual vai ser a função dela, né? Dentro da parte lógica da programação lá, dentro do Arduino Uno. O fio de pino 13 vai ser conectado ao resistor, né? E o resistor, a perna positiva do LED. Então, por exemplo, a perna positiva aqui, né? O resistor vai ser conectado à perna positiva do LED, então nesse caso a perninha maior, e a perna negativa do LED, que é essa menor, ela vai ser ligada ao GND, que é essa portinha que fica acima da porta 13 aqui na placa do Arduino, tá bom? Mão na massa, passo a passo, né? Primeiro a gente vai preparar, né? Vai encaixar o LED na protoboard. Depois a gente vai proteger, né? Colocando um resistor em série para controlar esse fluxo de corrente. E depois a gente vai conectar, né? Ligar todos os jumpers no Arduino. E depois a gente vai alimentar, que é Connect USB ao PC, né? Como eu vou mostrar agora no próximo passo aqui. Como eu estava falando para vocês, né? Para todo esse processo funcionar, a gente precisa do comando, né? Como se fosse funções ali para fazer com que funcione tudo corretamente, né? Então, uma das funções que a gente vai utilizar para fazer com que o LED funcione, acenda e apague, vai ser o setup, que ele vai rodar uma vez ao ligar, né?
Então, geralmente vai ser usado uma vez para dar início ao processo de ligar o LED e vai ser usado para configurar o pino como saída, né? O famoso output. E o loop, né? Ele vai rodar infinitamente. Então, todo o programa, toda a função que a gente colocar dentro do loop, ele vai fazer com que rode infinitamente isso, né? Eu vou mostrar mais pra frente aí no próximo slide como é que vai ser isso, né? Então, o loop ele vai rodar infinitamente, contendo as instruções para acender e apagar o LED, tá bom? O código Blink. Esse Blink seria o código para fazer com que o LED acenda e apague, né? Então, como eu falei para vocês, o setup ele vai dar início, né? Toda a função e o que basicamente, né? Quando vocês forem fazer a parte prática, vocês vão copiar esse código aqui e colocar dentro do software do Arduino para fazer com que ele funcione, tá bom? Então, o que seria esse Premod 13, né? Ele basicamente está configurando o pino, né? O pino 13 para virar output. Como assim virar output? Ele está colocando basicamente a porta do pino 13 como saída, né? Como saída de informação. E o void loop, ele vai gerar um loop. Então, como seria esse loop? No digital write, ele está colocando, né, a saída da informação 13. Então, basicamente, ela vai lá para o LED, vai fazer com que ligue o LED. Depois, ele vai fazer um delay de 1000, né, que nesse caso seria um segundo. Ou seja, ele vai ligar o LED, vai dar uma espera de um segundo, depois ele vai pegar e nessa próxima linha aqui, ó, ele vai fazer com que o LED desligue, né, o LED apague, e depois vai dar um delay novamente de um segundo. E como toda essa estrutura aqui está dentro do loop, então ele vai fazer isso infinitamente. Então ele vai ligar o LED, esperar um segundo, vai apagar o LED, espera um segundo, e aí faz de novo. Liga o LED, apaga, espera um segundo, apaga. É aonde surge o loop, né? Então toda a função que você colocar aqui dentro, ela vai ficar gerando um loop infinito. É onde vai fazer com que o LED acenda e apaga. Tá bom? Bom, entendendo um intervalo, né? Assim como eu falei para vocês, a função de delay ela serve para isso, né? Ela pausa a execução do código. Então, a partir do momento que você coloca, por exemplo, para acender o LED, coloca um delay posteriormente, né? Você vai fazer com que o LED fique aceso durante um segundo. Então, quando vier a próxima função, que ele desligar o LED, aí ele apaga e depois vem de novo, né? A função de deixar na espera de delay de um segundo. Aí é onde vai ficar essa função de acende, espera um pouco, apaga, espera um pouco, acende, essa função infinitamente, entendeu? Bom, um desafio, né, que você pode tentar fazer é mude o valor para 200. Onde tiver o delay aqui, ó, por exemplo, ó, onde tiver delay aqui, tiver 1000, você vai alterar e vai colocar 200, né? E você vai ver o que pode estar acontecendo aí, tá bom? Vai aumentar um pouco na velocidade da piscada, tá bom? Ou seja, então o do LED ficar assim, ó, acende e apaga, ele vai ficar piscando assim várias vezes, entendeu? Bom, diante todo, né, esse processo às vezes pode acabar não funcionando, né? Então o que que a gente pode ficar atento aí para saber o que que a gente pode estar errando? Primeiramente é o LED invertido, né? Verifique as pernas positiva e negativa. Você tem que verificar se ambos estão ligados corretamente, positivo com positivo, negativo com negativo, tá bom? Pino errado, veja se o fio está mesmo no furo 13. Então você tem que verificar lá na placa do Arduino, tá bom? E da Flashboard. Você tem que ver se está conectada realmente no mesmo furo do pino 13 da placa do Arduino, tá bom? Bom, uma das coisas também, né, que não pode fazer com que não funcione é não ter o resistor, né? Porque o LED pode ter queimado ou o brilho está nulo. Então é por isso que precisa do resistor para dar fazer esse fluxo de corrente aí para não fazer com que o LED queime, né? Fio solto, certifique-se de que tudo está bem encaixado na protoboard, né? Eu falo flashboard porque eu esqueço um pouco o nome, mas o nome é protoboard, tá bom?
Então você tem que verificar se todos os fios e todos os componentes estão bem encaixados dentro da protoboard para não dar mau contato e possivelmente não fazer com que funcione, tá bom? E é isso, pessoal. Missão cumprida. Você aprendeu o básico de eletrônica e fez o seu primeiro código rodar, né? Que seria basicamente aquele código lá que eu mostrei para vocês que é para fazer o LED piscar e apagar, piscar e apagar, tá bom? E foi isso, né? Todo um processo aí. Então, para você fazer esse seu primeiro teste, você precisa da placa de protoboard, você precisa de um LED, né? Não importa a cor. E você precisa da plaquinha do Arduino, porque é através dela onde você vai ligar todos os componentes, né? Você vai fazer toda a parte lógica, programação dentro do aplicativo do software Arduino no seu computador e vai transferir através do cabo USB para dentro da placa do Arduino. E lá é que vai gerar todo o processo que você fez através da lógica, né? Da programação. Então, essa foi mais uma videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e obrigado, tá bom? Olá pessoal, me chamo Mayara. Nessa parte aqui eu vou ficar com vocês para a gente ver um pouco mais sobre a prática em se tratando da robótica com Arduino, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é desenvolver, estudar um pouquinho sobre como que funciona um semáforo, né? A gente trabalhando com Arduino. Então, a gente vai ver aqui a lógica do semáforo, como que funciona, quais os dispositivos que a gente pode utilizar dentro da plataforma Tinkercad, porque como o nosso curso ele é online, então a gente vai utilizar essa plataforma virtual, que é para a gente poder criar ali protótipos virtuais, tá? Mas que imitam muito bem a realidade. Aliás, tem ferramentas dentro do Tinkercad que funcionam muito bem, dependendo daquilo que a gente quer fazer no nosso projeto, tá? Então, a gente vai montar esse semáforo. Aliás, a gente vai estudar como montar esse semáforo, porque mergulhando na prática mesmo, a gente vai apenas no dia 20, no decorrer do nosso curso. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os elementos que compõem o semáforo dentro da plataforma Tinkercad quando se trata de Arduino, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um semáforo sincronizado. A gente vai trabalhar com múltiplas portas de saída, ou seja, a gente vai ter aqui não apenas um LED, a gente vai ter até 3 LEDs, que são o vermelho, o amarelo e o verde, para a gente simular o semáforo. Tá? O semáforo ali ele tem 3 cores, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Então, a gente vai simular o semáforo utilizando também essas 3 cores. A gente vai aproveitar a lógica do semáforo, que é uma lógica simples, mas que dá para a gente aprender bastante coisa, né? Ali como controle de saídas, controle do tempo e toda a lógica do projeto. O que a gente vai precisar dentro do Tinkercad? A gente vai precisar de uma placa de Arduino, né, que vai ser o cérebro do nosso projeto. Ele é quem vai ligar os componentes, ele é quem vai desligar os componentes, ele vai definir o tempo em que os componentes vão estar em funcionamento, dependendo da lógica do código que a gente colocar dentro ali do cérebro do projeto. A gente vai precisar da protoboard. O que é a protoboard? Ela é a plaquinha, né? Ela é aquela plaquinha toda furadinha que ela vai conectar o nosso Arduino com os nossos LEDs através dos jumpers, tá? E os jumpers, inclusive já tem aqui, são os cabos de conexão, são os fiozinhos dentro da plataforma Tinkercad. A gente vai utilizar resistores também, que é para poder ligar o nosso Arduino aos LEDs. A gente não pode simplesmente pegar os LEDs e ligar diretamente ao Arduino, né? Porque por conta da resistência, que é maior do que a que os LEDs suportam, então esses LEDs vão queimar. Obviamente, na plataforma do Tinkercad, esses LEDs não irão queimar, né? O máximo que vai acontecer ali é eles não ligarem, né? Mas, na prática, na vida real, se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode acabar
queimando ali os nossos LEDs depois de alguns segundos depois de ligado. Então, o que a gente vai fazer? Tem até um esboço de como vai ser. O que a gente vai fazer aqui? Essa parte vai ser um pouquinho mais teórica, tá? Até porque esses 30 minutos, que é o tempo total que a gente tem, é um tempo relativamente curto. Não dá pra gente fazer tudo do zero, explicando tudo do zero. Mas no nosso curso a gente vai ter o passo a passo de como a gente faz, tudo explicadinho, tudo certinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa aqui é a protoboard, como eu já expliquei para vocês, que é essa plaquinha toda furadinha aqui. O que ela faz? E tudo isso aqui, ó, esses campos aqui de entrada horizontais, eles estão conectados, né? Tanto aqui o positivo quanto o negativo. E esses campos verticais, eles também estão conectados. Estão conectados entre si. Ou seja, se eu energizar aqui, todas essas entradas aqui, elas também vão estar energizadas. O que acontece? Eu posicionei aqui os LEDs, né? Em 3 colunas diferentes. Eu conectei aqui os resistores, né? Conectei os resistores aos nossos aqui é o nosso LED, tanto quanto a energia. Eu também conectei cada LED que ele está energizado, e cada LED possui seu próprio resistor, né, que é para poder controlar ali a resistência que está chegando em cada LED. Então, o que a gente vai fazer? Aqui são os jumpers, como eu já falei para vocês, são os cabos que vão conectar o nosso Arduino, cérebro do nosso projeto, com os nossos LEDs. Tá? Ele vai ser o fiozinho, fisicamente falando, eles vão ser os fiozinhos que vão realizar as conexões. Continuando, aqui é a lógica do código. A lógica do código que vai fazer os nossos LEDs, eles ligarem e pararem também, dependendo do tempo que a gente colocar. Isso é importante porque em semáforo a gente não vê todas aquelas luzes, né, o vermelho, amarelo e verde, acesos de uma só vez, né? Tem ali o tempo de espera e cada um é aceso por vez. Então, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que a gente conectou aqui o vermelho no 13, o amarelo no 12 e o verde aqui no pino digital, né? No 11. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na função setup vai ser definir, né? A gente vai poder definir as entradas aqui do nosso Arduino. O que a gente vai fazer? Essa função aqui, esse pin mode, ele vai receber 2 argumentos, né? Um é o número do pino e o segundo argumento é o modo de operação, que pode ser input ou output. No nosso caso aqui, o nosso LED ele vai ser uma saída, ele vai ser uma expressão do nosso projeto, então ele vai ser uma saída. Por exemplo, aqui o 13 vai ser o LED vermelho, como está comentado aí. E ele vai ser um dispositivo de saída, né? Dependendo do que o nosso projeto for fazer, a gente vai ver esse dispositivo expressando alguma coisa. No caso do LED, ele vai ficar aceso. Basicamente, isso vai funcionar tanto para o LED vermelho quanto o amarelo, quanto para o LED verde, né? Aqui para a função loop, o que acontece? É o que vai rodar. E dependendo do tempo em que a gente disser, né, é que essa funçãozinha ela vai rodar aqui tudo que estiver dentro dela. Aqui a gente tem digital write, né, que essa função ela vai controlar aqui a atenção, né, do nosso pino digital. Vocês lembram que a gente já colocou 3 pinos digitais, que são os nossos LEDs, então ele vai controlar aqui a atenção dos nossos pinos, tá? Se a gente colocar essa palavra high significa, né, que esse pino ele vai ser energizado, né? E se a gente passar, que pode ser low, como vocês veem aqui embaixo, né, no amarelo, se
Se a gente passar low, ele vai colocar 0 volts, né? Que é o mesmo que o ground ali. Então, o LED ele vai acender quando ele tem essa diferença de tensão. Então, basicamente, esse high ele liga e low ele apaga o nosso LED. O que a gente pode entender daquilo que está escrito? Que o LED do pino 11, que é o nosso LED verde, quando ele estiver aceso, o LED que está lá no pino 12 e do pino 13 vão estar apagados, né? Que é assim que o semáforo na vida real ele vai funcionar. Se um está aceso, os demais estão apagados. Isso vai funcionar durante 4 segundos. Durante 4 segundos, isso aqui vai funcionar, tá? Depois de 4 segundos, o de pino 11, né, que é o nosso LED verde, ele vai apagar, vai desligar. Então, basicamente, isso aqui vai ficar repetindo sempre, tá bom? Sempre depois de 4 segundos, a não ser o intervalo aqui entre o laranja, entre o verde e o laranja, né? Que vai ser 1,5 segundos. Mas, basicamente, tudo isso aqui vai se repetir por 4 segundos. Então, o que acontece? Diante disso, na nossa aula que a gente vai ver uma demonstração de tudo isso aqui acontecendo através da plataforma Tinkercad. E também, né, aqui a gente tem umas opções de como melhorar o nosso semáforo, né? Isso já é funcionalidade para caso você tenha curiosidade e já queira implementar no seu semáforo. Aqui tem diversas coisinhas que você pode implementar e deixar o seu semáforo mais legal. Basicamente é isso, né? Nós vimos aqui um pouquinho da nossa teoria a respeito do semáforo. A prática a gente vai ver na nossa aula, no nosso encontro no dia 20, tá? Eu agradeço pela sua atenção.